Mateus 2, do 1 ao 12. Ok? Todos acharam? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Fala assim, alarmou-se. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Fala assim, intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso, mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém, meus irmãos? Amen, brothers. Então eu gostaria de falar a respeito dessa passagem do nascimento de Jesus. I like to talking about this passage of the birth of Jesus. Você sabe, todos nós sabemos que Jesus nasceu. Everybody knows that Jesus was born. Mas há um tempo que Jesus, ele nasce para nós. But it is a time that Jesus was born to us. Pode ter uma pessoa que já nasceu, mas se você não a conhece, ela não existe para você. You can have a person that was born, but if you don't know this person, that person do not exist Então veja, for toda you. vez que alguém conhece Jesus, na verdade Jesus está nascendo para aquela pessoa. In any time that this person know Jesus, Jesus is E born uma to vez this que person. você se torna consciente a respeito de Jesus, One time that you got a conscious about Jesus, você não pode, você precisa fazer uma escolha. you need to make a choice. Você tem que tomar uma decisão do We que have você to make a vai decision. fazer com relação a essa informação. What you gonna do about this information? E aqui nós temos essa passagem a respeito do nascimento de Jesus. And here we have this passage around Nós a podemos certain Jesus encontrar born. nas escrituras três tipos de reações a respeito And de we Jesus can Cristo. find in the scriptures three reactions about the born of Nesses Jesus. 12 versos que nós encontramos aqui no livro de Mateus, In these 12 verses that we find in nós Matthew's vemos book, particularmente três tipos de reações a respeito de Jesus. and we have three types of reaction about the birth of Jesus. Quantas reações nós encontramos, irmãos? How many reactions we have about the birth of Os Jesus? irmãos estão comigo? Everybody's following me? Amém? Então veja, a primeira reação que é registrada The first aqui reaction about the birth of Jesus é a reação de Herodes. is the reaction of Herodes. A Bíblia fala que Herodes, quando ficou sabendo a respeito do nascimento de The Bible Jesus, says when Herodes know about the birth of Jesus, algumas versões falam que Herodes se perturbou-se. some versions says that Herodes was deeply bothered. Outras versões falam que Herodes ficou com raiva. Another different version says that Herodes grow angry Veja, porque Herodes ele era um governante, ele tinha uma posição, ele exercia uma autoridade. because Herodes had authority. He was a ruler over Jerusalem. E Jesus na mente dele representava uma ameaça aqui à And posição que ele Jesus, era. in his mind, represents
Oh Lord, I Trade, a trade for your position. for the opposition E veja, for his então a authority. notícia do nascimento de Jesus para Herodes não era uma boa notícia. Indeed, the news about the birth of Jesus to Herodes wasn't a good news. Eu sei que se você está aqui provavelmente é porque isso é uma boa notícia. I know that you're here is because this is a good news. Mas para muitas pessoas, quando a gente vai pregar o evangelho, não é uma boa notícia, é But uma má notícia. For a lot of people, that when you go to preach the gospel, is not a good news. As pessoas não gostam de saber que quando elas morrerem, elas vão ter que prestar conta diante de Deus. People don't like you to know that when they die, they're gonna to be in front of Jesus. Elas preferem ignorar a verdade a respeito da salvação e do pecado. They prefer to ignore the existence of sin. Então esse é o primeiro grupo de pessoas. And this is the first group of people. Pessoas que não se alegram. People that do not get happy. Pessoas que se incomodam a respeito de Jesus. People that's deeply bothered by Você the sabe, name há of uns Jesus. tempos atrás no Brasil, uma das principais revistas de circulação no país, A few time ago in Brazil, a book about Main Magazine, in a magazine. ela about, publicou assim um título de capa dizendo assim: essa gente incômoda. They make a title in the front page. These people that bother. Sabe, eles estavam fazendo uma matéria a respeito do crente. And they were writing about Christian people. De mim e de você. About me and you. Eu estava falando que você incomoda. And they are saying that you Que bother. você enche o saco. That you bother a E lot. você é um povo que fica atrapalhando. That you are a people that will, make things worse. Tem um botãozinho que está escrito blackout do lado direito. We got a little. Do lado direito inferior, blackout. Só clica nele que vai apagar isso aqui. Então veja, para muita gente aquilo que para nós é boas novas, para eles é uma notícia incômoda. What is good news for us, for them, is very, very, bother, uncomfortable. Vai pregando. Okay. Não prega. No, I can't. Então veja, quando as pessoas elas têm ódio a respeito dos cristãos. So people is deeply, bother about Christianity. Sabe, não é com você, não leva pro pessoal, elas têm raiva de Jesus. It's not about you, it's not about the crowd, it's about Jesus. Deixa eu dizer, a mensagem não é sua, a mensagem é de Cristo. The message is not you, it's not from you, it's a message from Sabe, Jesus. isso é uma grande chave para você não se frustrar no ministério pastoral. And this is a really big key so you don't grow frustrated in the pastorhood. Quando alguém fala mal de mim, quando alguém me critica, when somebody talk bad about me, when somebody criticize me, eu falo, Jesus é com você, porque foi você quem me colocou lá, ele está reclamando é de você. And then I say this, Jesus is about you, Lord. It's all about you because I'm here under you. Nós não estamos aqui vivendo mais a nossa vida, nós vivemos para Cristo. You're not here living our own life, you live to Jesus. Sabe, então essa é a primeira reação de pessoas que odeiam a mensagem do Is Evangelho, não querem saber de Jesus Cristo. And that's the first reaction about the people that don't agree with the Christianity. Agora veja, o que Herodes manda fazer, meus irmãos? But now see what Herodes ruled to be. Olha aqui no verso. Look in the verse 4. Verse 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ok. Então veja, Herodes então agora manda chamar todos os sacerdotes e todos os escribas. Now Herodes ruled to call all the magi and the scribes. Não é os médicos, não. São os escribas. Scribes. Os escribas e os, e os sacerdotes, the priests. And the priests. Então veja, ele não mandou chamar um grupo seleto de sacerdotes. They didn't rule to call only select a group of. Herodes mandou chamar todos os sacerdotes. Herodes ruled to call all the Quantas priests. igrejas você acha que tem aqui nesse país, How irmãos? many church do you think it is in the Chuta United número States? aí, chuta um número. Just, kick a number.
1000 igrejas? Acho que tem mais. 1,000 church. Quantas igrejas tem nos Estados Unidos, irmãos? 100 mil. Você 100,000. imagina então? Sei, amém que seja então 100 mil. Você imagina o governante mandar chamar todos os pastores da nação? Think about it, the ruler, rule to call all the churches O in the presidente nation. ele não entende muito bem de Bíblia. Maybe the president don't understand a lot about Bible. Então ele manda chamar os homens da Bíblia. Then they call the ruler to call all E the ele men manda of the chamar não Bible. um, não dois, nem três. Ele manda chamar todos And os pastores da nação. Rule to call not one or two or three, but he E ele faz said uma to call pergunta all of apenas them. para todos And he eles: said just one question: aonde que o Cristo irá nascer? where Christ is going to be born. Qual que é a implicação disso, meus What's the irmãos? implication of Eu imagino this? que alguém deve ter no mínimo confabulado um com o outro. Por que ele está perguntando isso? I imagine they talking about each other. What they want with us? Olha, porque alguns magos vieram aqui e disseram que eles estão indo ver o Cristo. Because some musicians came here and they said they are going to see the Porque Christ. Deus de alguma forma falou com eles que Cristo, o Salvador, o Redentor, está nascendo. Because God in some way talked to them because Christ the Redeemer is going to be born. Aí todos aqueles teólogos reunidos falaram: olha, nós sabemos exatamente onde Jesus Cristo vai nascer. And all those theologians get together and they said, we know exactly where he's going to be born. Aonde, irmãos? Where, brothers? Aonde, irmãos? Where, brothers? Belém. 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 Fala assim comigo, Belém. Say it. Mas onde é que eles estavam? But where they were? Em Jerusalém, meus In irmãos. Jerusalem. Eles estavam em Jerusalém. In Jerusalem. Meu Not, irmão, se alguém falasse para mim, Jesus Cristo está ali, o que eu vou estar fazendo aqui? but if they say, somebody tell me, Jesus is there, what are you going to be O doing segundo here? grupo, meus irmãos, é o grupo da indiferença. The second group is the group of indifference. É o povo que conhece a Bíblia, conhece a palavra de It's Deus. the people that know the Bible. É o povo que escuta a pregação. It's the people that listen É o to the povo que preacher. frequenta a igreja. It's the people that who É o come to povo the que church. prega aqui nesse púlpito, It's the people who preach in this pulpit. mas não está nem aí para o mover de Deus. But it's not, doesn't matter O mover about de the Deus move of the Holy passou Ghost. eles. Because God didn't Virou, reach them. virou apenas uma religião. It's just a religion. Olha, se alguém falar, olha, Jesus Cristo está ali, os caras não se moveram. It's because somebody says, if Jesus is there, they didn't move it. Todos os sacerdotes estavam lá, meus irmãos. All the priests, Eles all the conheciam priests a were palavra de there. Deus. They know the word of Eles God. eram os estudiosos da sua época. They studied the word of God. Eles sabiam os livros da Bíblia de They cor. know the books of the Bible. Mas eles não tinham a realidade da presença de But Deus. they didn't have the reality of the presence of God. Eles ouviram a respeito de Jesus, mas não deram a menor importância. They heard about Jesus, but they didn't give any importance. Irmãos, muito cuidado para você não se tornar um religioso. Brothers, be careful for you not become a Muito religious. cuidado para você não ser indiferente. Very cautious for you not to be indifferent. Irmãos, eu tenho um temor de ter indiferença com as coisas de Deus. You have to be a fear of the things of that belongs to God. Sabe uma coisa é Herodes. Herodes não conhece a palavra. Herodes não é convertido. One thing is Herodes. Herodes didn't know the word of God. Mas os sacerdotes eram os homens de Deus daquele tempo. Pior, eles eram os líderes da religião naquele tempo. But the preachers was the leaders of the religion of that time. E qual que foi a reação deles? And what was their reaction? Indiferença. Indifferent. Ah, ok, Jesus nasceu lá, não tem problema. Eu vou continuar aqui fazendo o que eu estou Well, fazendo. Jesus was born there. I'm going to stay here doing what I'm doing. Sabe, irmãos, cuidado. Be careful, brother. Cuidado para não se tornar um religioso. Be careful for you not become a religious. Não fique indiferente à presença de Deus. Don't be indifferent to Não the presence viva of como as God. pessoas que estão no mundo, meus irmãos. Don't live like the
people that outside, out Sabe, there. essa é a advertência para nós. That is our warning. Nós somos o povo da Bíblia. We are the people of the Bible. Como é que você celebra o Natal? Você celebra como ímpio? How you celebrate the Christmas? Do you celebrate like a Sabe, nós temos que unbeliever? fazer as coisas diferente. You have to do different things. Sabe, eu quero estar onde o mover de Deus está. I want to be where the move of the Holy Eu Ghost quero it ser is. intenso nas coisas de Deus. I want to be intense with the God. with Sabe, the eu não quero God's ficar thing. indiferente, irmãos. I don't want to be indifferent. Sabe, eu quero viver o céu aqui na terra. I want to leave the heavens over here in earth. Sabe, você sabia que você pode viver o céu aqui na terra, meus Do you irmãos? know that you can leave heavens in Sabe, here essa and semana eu there? escutei algo muito poderoso, meus irmãos. This week I listened to something very powerful. O céu, se não tiver a presença de Deus, é como um inferno. Heavens, if don't have the presence of God, is like the A única hell. coisa que interessa no céu é a presença de Deus. The only thing that is interesting Se no- is the presence of God. Se no céu não tiver a presença de Deus, não vale a pena, não tem If nada. in heaven Lá é doesn't como um have- inferno. If in heaven doesn't have the presence of God, doesn't matter. Agora It's like você the não hell. precisa ir para o céu para ter a presença de Deus. But you don't need to go to heaven to Você feel pode, the presence você of pode God. viver a presença de Deus aqui You agora. can leave the presence of God right Mas here como é on que eu earth. faço isso, pastor? But how can I do that? Primeiro de tudo é a palavra, as escrituras. First of everything is Mas the deixa eu word of dizer, God. a letra por si só mata. But the word for itself kills. Todas as vezes que você lê as escrituras All the time that you read the scriptures, e elas não tocam o seu espírito, and those reading don't touch your você se spirit, torna alguém mais duro pro evangelho. you become something, É por isso que você vê tanto to the cara aí gospel. que conhece a Bíblia de capa a capa e vive amargurado com a igreja. And you know a lot of places that know the book from beginning to the end, but they are E deixa eu sour falar, with para the essas church. pessoas não tem nem mais argumento, porque ela conhece a Bíblia inteira. And for these people doesn't have any talk because they know all the book. Nós precisamos da palavra, mas precisamos do Espírito. We need the word, but we need the Nós spirit. precisamos desejar o mover de Deus. You have to desire the move of Mas the Holy para Ghost. chegar no mover, por que muitos não encontram o mover de Deus? Why a lot of people don't find the move of God? Porque o mover de Deus não é estático. Because the movement of God is not static. O mover de Deus, ele é em movimento. The movement of God is a E movement. você precisa se mover. And you have to move. Para você ouvir a palavra, você tem que se levantar, sair da sua casa. And for you listen to the word, you have to Para get você up chegar até and aqui. come out, to come here. Para você desfrutar da vida da igreja, você precisa andar em comunhão com os irmãos. For you to enjoy the life of the church, you have to walk in communion with Em your outras brothers. palavras, você tem que negar a si mesmo. In other words, you have to neglect yourself. Sabe, irmãos, ontem nós viemos aqui para esse tempo junto. Yesterday we came here for spend this community. Quem estava aqui ontem? Quem estava aqui ontem? Who was here yesterday? Foi bom ou não foi, irmãos? Was good or not? Irmãos, para mim foi um dos melhores dias do ano. And to me was one of the best places of the year. Porque o dia 25, o dia 1º eu acho chato pra caramba. Because the 25th Tá of tudo December fechado, não tem nada para and fazer. the 1st of January is Você ainda- very boring. Você ainda tá Everything's soluçando, closed. você ainda You tá don't have soluçando a nothing to do. azeitona. And you are Ceia. birthday. E veja, mas você sabe, às vezes acordar cedo, eu lembro, a gente acordou cedíssimo. And we woke up very early yesterday Eu on the botei uma foto no grupo, 25th. depois até me arrependi com a cara inchada, só aquele oclão assim. You know, I woke up very early. We woke up very early. in Sabe, the você morning. tem que se mover. You have to move it. Tem que sair da cama. You gotta get up, Tem que negar suas and you vontades. gotta neglect yourself. Ah, pastora, minha vontade era estar lá em tal Well, lugar. but my will is to be over there. In Não, the mas eu warm decidi bed. andar em unidade, eu vou por aqui. But this day I'm gonna go this way. Sabe aqueles sacerdotes? That those priests. Ah, Belém é muito longe, pastor. Well, Belém is too far. Tem que acordar muito cedo para We gotta wake viajar. up very early. E afinal de contas, eu tenho aqui um monte de coisa para fazer. And
indeed, I have to do a lot of Tem que things cuidar da minha here. casa, tem que cortar grama, I have to cut, passear com o cachorro. I have to cut the grass. I have to walk the dog. Irmãos, cuidado para não trocar o mover de Be Deus. careful not to change the movement of God in your life. Sabe, não abra mão disso. Don't open your hand. Don't let it go. Não abra mão da presença de Deus. Don't let it go. The presence Irmãos, of God in custe your o que life. custar, 'Cause não abra mão do mover de Deus. Don't let it go. The movement of God in your life. Sabe quantas vezes, irmãos, eu já falei, já confessei para os irmãos que eu gosto às vezes daquelas igrejas do reteté. I like, the movement of God deeply with those church. E muitas vezes, você sabe, eles colocam pregadores que Most of the time they put a não são preacher muitos letrados, that don't know a lot about the word, pessoas ungidas, but they are blessed, cheios da presença de Deus, full of the presence of God, mas não são letradas. but they don't know exactly. Quantas vezes eu fui com amigos lá e porque a pessoa não tinha uma retórica bonita, essa pessoa não recebia a mensagem. And it's because I went there, and because those preachers that don't know how to speak, with a good Quantas vezes rhetoric, porque o pregador não está usando uma gravata, Or não vou nem dar atenção para o que ele está or falando. sometimes not because the preacher is not using a tie, or I'm not gonna Meu pay irmão, attention para to de ficar him. colocando defeito nas coisas. Stop putting defects Nós in estamos things. aqui por causa de Deus. We are here because O homem of não God. importa. The men A mensagem don't vem matter. do céu, meu The irmão. message is from Sabe, heaven. nós vamos aonde for, seja em Belém, seja We em go Samaria, anywhere. seja em toda a Judéia, nós In vamos Belém, atrás do mover de in Deus. Samaria, in every Judea. Mas by agora- going the movement Mas of agora God. nós temos um outro grupo de But pessoas, now we have a different group of people. que é o grupo dos reis magos. In the group of Magic Kings. Magic King? Magic Kings. No, not Magic Kingdom. Magic I'm Kings. joking, my brother. Magic Kings. Mas que rimou. Amen. Eu não podia perder a piada. Yeah. Vejam, eles eram, que, pastor? Eles eram magos? What? They are magi? Wizards. Pera aí, pastor, eles eram magos? They are magic wizards. Você já parou para pensar nisso? That you stop to this? Wise man. Ok. Living and learning. Yeah, that's it. Eles eram magos? They were a wise man. Aha. Mas eu achava Don't que stop the movement of God. nessa igreja aqui só podia entrar gente perfeita, pastor. But I thought in this church here only perfect people would Você está come me in dizendo here. que lá na videira é cheio de pecador e Deus move Are no you meio telling deles? me that in the divine church is a full of sinners Sinner. and people Mas move eu around conheço esse this? pastor aí. Esse pastor aí não é tão santo assim, não. No, but I know this preacher, and this preacher is not a kind of Você saint. está dizendo que Deus foi falar com os magos? And he's saying that the God went talk to the wise kings, wise men. Welcome to the craziness of the gospel. Welcome to the craziness of the gospel. Bem-vindo à loucura do evangelho, meus irmãos. Amen. O Deus que abençoa os pecadores. The God who blessed the Você sinners. sabe, Deus veio para os judeus. God came to the Os Jews. judeus não deram importância para a mensagem. And the Jews do not pay attention to the message. E Deus fez de nós, os gentios, o seu povo. And God make us, the Gentiles, O povo que não His era, people. o povo que não era o povo da aliança, agora The- se torna o povo de Deus. the people that wasn't the people of the alliance, Deus but fo- now is the God's people. Todos aqueles sacerdotes da nação, Deus não foi falar com os sacerdotes. All the priests of the nation. Por que Deus não falou com os Why sacerdotes? why did God didn't talk to the priests? Provavelmente porque eles não estavam ouvindo a Deus. Most likely because they were Estavam tão listening to presos God. dentro da religião e do He- mundinho deles que eles não estavam mais escutando a Deus. Because they were prisoners of the religion and they were listening. Deus foi falar com magos, Deus foi falar com o povo fora da aliança. God came and talked to the wise men,
talk to the people E quer outside chocar the mais alliance. ainda, meus irmãos. And you want to be. Você sabe, provavelmente eles eram magos, eles eram astrólogos. And most likely they were astronomers. E veja, sabe como é que Deus falou com eles? And you know how God talked to them? Deus deu um sinal no céu, deu uma estrela. God gave a sign in the sky. Porque eles God eram gave a astrólogos. star because they were Deus astronomers. falou com eles na linguagem que eles entendiam. God talked to them with Mas the eles escutaram a voz de Deus. God talked to them the way they could understand, and they listened the word of God. Eles entenderam o recado e saíram de onde estavam e foram aonde estava o Cristo. And they understood the message, and they get out of where they were, and they went to meet Christ. Deus está levantando um povo que vai ouvir a sua voz. God is raising people that is going to Deus listen está to their levantando um voice. povo aqui que vai deixar o seu conforto para viver o verdadeiro evangelho. People is raising people that is going to get out of his comfort level and preach the Deus gospel. está levantando um povo que vai deixar tudo para ir aonde Jesus estiver. And God is raising people that is going to leave everything to go where Jesus are. Sabe, agora veja, os magos não foram para Belém, os magos foram para Jerusalém. You have to understand the wise men didn't go to Belém. They went to Jerusalem. Por que eles foram para Jerusalém e não para Belém, Why they irmãos? went to Jerusalem, not to Belém? Porque apesar de Deus falar com eles da maneira como eles entendiam, Because even though God talked to them the way they understood, você só conhece a Deus através das Escrituras. you know God only Eles through the precisavam scriptures. passar por Jerusalém. They need to pass to Jerusalem. Deixa eu falar, Deus chama você do jeito que você está. The God calls you the way you are. Mas há um tempo de preparação, há um tempo But de it's adequação. time to preparation. Deus está moldando você. God is molding you. Porque veja, há um padrão na casa. Is a pattern Há, in the church of há uma God. maneira de Deus fazer as coisas. It is a way God is doing things. A igreja aceita a todos, The church accept everybody, mas não aceita tudo. but do not accept everything. Nós edificamos de acordo com o padrão de Deus. We edify accordingly to the Nós edificamos to the de acordo com o pattern padrão of das Jesus. Escrituras. We accept Jesus to the pattern Deus, of ele chama Scripture. você do jeito que você está. God calls you the way you Ah, are. você é astrólogo, Deus vai falar com você na astrologia. Well, you are astronomer. You're gonna talk to God. Gonna talk to you Mas the é- way you understand. Mas é nas Escrituras que nós entendemos como é que é edificada a igreja. But in the Scripture that you understand how the church is edified. E a Bíblia fala que esse terceiro grupo, And the Bible says that this third group. aliás, quais foram os dois primeiros grupos? What's the first and second? O grupo da raiva, The group of anger, o grupo da indiferença, the group of indifference. mas esse é o grupo daqueles que adoram a Cristo. But this is the group that É o grupo daqueles, worship God. é o grupo daqueles que trazem o seu ouro para adorar a Jesus. That's the group that bring Que trazem o incenso, that que trazem a bring mirra. perfume. Sabe, irmão, quando foi a última vez que você derramou o seu incenso, derramou o seu perfume? When was the Quando last você acendeu o time incenso diante that de Jesus? you put your perfume A in Bíblia the fala, presence of a Bíblia God. fala lá em Revelation, lá em Apocalipse, que a nossa oração é o nosso incenso. The Bible says in Revelation that our prayer is our perfume to God. Quando foi a última vez que Deus sentiu o cheiro do seu incenso? When was the last time that God felt your perfume? Quando foi a última vez que você trouxe o ouro à presença de When Deus? was the last time that you brought gold to the presence Quando of foi a God? última vez que você derramou o seu perfume de mirra diante da adoração? When was the last time that you put in the feet of God your best perfume? Sabe, irmãos, nessa manhã eu derramei a minha mirra, eu derramei Today, o meu perfume in this diante de morning, Deus. I put in the feet Sabe, of você God faz isso my quando best você adora ao perfume. Senhor. You do that when you worship Him. Sabe, você pode ficar indiferente. You can be indifferent. Sabe, eu tenho certeza que aqui não tem ninguém do primeiro grupo. I believe nobody here belongs to the first group. Mas talvez você ainda possa estar no grupo da indiferença. You can belong somehow to the Talvez second ainda group. falta uma entrega. Maybe is something missing. A
Give it away. Eu não sei o que você precisa deixar I don't para know. poder chegar até os pés de Jesus. I don't know what you need to do, what you need to give Eu não up sei se é to a go to the tua, presence of se é a sua God. reputação, Maybe it's your reputation. se é o seu trabalho que te Maybe consome it's your work e te impede de ir até Jesus. That is stopping you to go Eu não to the sei presence of God. quais são, se é a religião ainda que te prende I para don't know poder if ir the adorar religion Jesus. to hold you to worship Him in spirit and through. Mas o meu convite para você nessa manhã, But my invitation for you in this morning, nesse culto de Natal, in this Christmas service, é para que você se levante para adorar ao Cordeiro. that you get up to worship Him, Para você adorar o Jesus Cristo to vivo, worship Jesus o Christ, Salvador das nossas almas, the Savior of our soul, aquele que veio ao mundo para se entregar por todos that nós. one who came to the world to give Himself for everybody. Sabe, que nós sejamos como esses gentios, That we can be like Gentiles, sensíveis à voz de Deus. sensitive to the voice of God. Sabe, que não se importaram a largar tudo que eles tinham. That doesn't matter. They gave it away and get out of His comfort level. Irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia e acha que naquela época era fácil largar tudo que And tinha. maybe read the book and you think it was easy Pastor, to era give it away. fácil largar tudo que tinha, né, para ir Well, seguir Jesus. and you can say, well, it was easy to give it away everything to follow Não, irmãos, Jesus. tiveram pessoas que tiveram a oportunidade e não fizeram isso. But because we had people that had the same opportunity and they didn't do it. O jovem rico chegou para Jesus e falou: olha, o que eu preciso fazer para ser perfeito, Jesus? The rich young man came in front of Jesus and said, what I need to do to be perfect. Jesus falou: larga tudo que tem e segue-me. Okay, and Jesus said, give it away, everything that you have, and follow me. Você já imaginou que aquele jovem rico podia ter sido um dos apóstolos de Jesus? Can you imagine that young man, rich young man, could be apostle of Jesus? Mas ele escolheu ficar onde estava. But he chose to be where he were. Ele escolheu não abrir mão das coisas terrenas. He chose not to give it away, the things that he possessed. Sabe, mas nessa manhã o meu convite é para que você não se prenda a essas coisas. But this morning, my invitation to you is that you not be hold for the things that you possess. Sabe, eu não sei o que te segura, o que I te don't prende, know what you hold you, mas eu quero dizer que você tem a oportunidade but I want to tell you that you have the opportunity de seguir no mover de Deus desses dias. to follow the move of God in this morning. Como aqueles que tiveram o privilégio de presenciar o nascimento do Deus encarnado. Like those wise men that had the opportunity to see with their own Do eyes verbo, the irmãos. birth of Jesus. A Bíblia fala que Jesus era o verbo que se tornou carne. And the Bible says that Christ was the verb that became flesh. Aqueles sacerdotes conheciam o verbo. Those wise men, those priests, they know the verb. E perderam a oportunidade de ver a personificação de tudo And que eles they passaram lose- a vida inteira estudando. And they lost the opportunity to see the personification of the thing they studied all their lives. É mais ou menos aquele negócio, você nadou e morreu na beira da It's praia. like you swim, you die, you drown in the beach. Deixa eu dizer, Deus te trouxe até aqui. Let me tell you, God brought you here. Deus já te deu a palavra. God gave the word. Deus te deu irmãos e irmãos lindos nessa igreja God aqui. gave you brothers and sisters, beautiful crowd. Viva o mover de Deus. Live the movement of God in your life. Em nome de Jesus. meus In irmãos. Jesus' name. Fica de pé, eu gostaria de orar com Stand você. up now.